Bem-vindos de volta, eu sou o Robert Breaker e o estudo dessa semana espero que seja uma bênção na vida de vocês. Eu tenho recebido vários e-mails das pessoas me perguntando a seguinte questão: como você lê a Bíblia? Qual é a melhor forma de pegar a Bíblia e lê-la? Como funciona? Outras pessoas têm me dito como a melhor forma de ser um estudioso da Bíblia, como estudar melhor. E realmente são ótimas questões. Então, nessa semana, resolvi explicar melhor como a gente faz para entender a Bíblia. O título de hoje: Como ler e estudar a Bíblia. Como todos podem acompanhar, a gente tem estudado assuntos bem mais complicados, bem mais profundos, como no estudo de Atos dos Apóstolos, olhando a vida de Paulo, dos discípulos e toda a série de doutrinas e ensinamentos. São realmente estudos profundos, temos comido carne da palavra de Deus. Mas nessa semana, vamos um pouco mais leve e tomar leite. Então será uma mensagem mais simples e espero que seja uma bênção na vida de vocês. Vamos lá. Bom, pessoalmente, como eu estudo a Bíblia, eu vou uma vez no Velho Testamento e duas vezes no Novo Testamento. Então, como eu começo? Eu leio todo o Velho Testamento. Depois eu vou para o Novo Testamento, termino ele inteiro, volto de novo no Novo Testamento, leio mais uma vez. Depois dessa segunda vez, volto para o Velho Testamento e leio de novo. Pessoalmente, é dessa forma que eu costumo ler a Bíblia. Há muito assunto relevante no Novo Testamento, importantes estudos que servem para nós nesta época que estamos da graça. Então, particularmente, eu quero ter mais conhecimento do Novo Testamento do que do Velho. Utilizo o Velho como uma complementação do meu estudo do Novo Testamento. Esta forma, como eu estou explicando, é uma maneira mais útil e prática, principalmente se você é um cristão recente, chegou agora no estudo da Palavra de Deus. Vejo como necessário para você se acostumar com a terminologia e os assuntos relevantes no Novo Testamento. Todos eles são a extensão do Velho Testamento. Podemos tirar várias lições de como Deus trabalhou e trabalha na vida das pessoas. Este personagem fez isso, aquele fez outro. Várias lições e valores que podemos tirar. Para o nosso estudo de hoje, eu quero pegar a doutrina do Novo Testamento. Apenas eu gosto de ler o Velho Testamento uma vez, o Novo Testamento duas vezes, volto para o Velho, e assim eu tenho uma noção maior da palavra de Deus. Estamos no período da graça, somos a igreja do corpo de Cristo, estamos nessa época da história. E assim eu tenho uma noção maior, referências padronizadas, posso ter uma noção completa da palavra de Deus. Mas vamos lá. No estudo de hoje, peço que você abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aqui Paulo diz: Por isso também damos graças a Deus, sem cessar, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebesse não a palavra de homens, mas segundo na verdade a palavra de Deus, a qual também opera de forma eficaz em vós, os que crestes. Muitas pessoas falam: não, foram homens que escreveram a Bíblia. Claro que foram homens que escreveram, botaram no papel, mas são inspirações de Deus. Deus que tocou na inteligência, no intelecto e fez eles escreverem o que hoje a gente vê como a palavra de Deus, a Bíblia. E olha o que está escrito aqui, que a palavra de Deus trabalha naqueles que acreditam. Então, se você é um cristão, um que acredita de verdade na palavra de Deus, você deve ler a Bíblia, estudar diariamente, porque vai ajudar você, vai trabalhar em você. E é muito importante que leiamos a palavra de Deus. Bom, vamos começar com a palavra ler. Depois, vamos na palavra estudar. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para todos como ler a Bíblia e como estudar a Bíblia. Bom, vamos ao Velho Testamento. Podemos acompanhar em Deuteronômio, capítulo 17. Vou mostrar para vocês alguns versos sobre leitura da palavra de Deus. Vamos em alguns versos do Velho Testamento, em como ler a palavra de Deus. Vamos a alguns versos do Novo Testamento, como ler a palavra de Deus. E também como estudar no Velho Testamento e como estudar pelo Novo Testamento. Vamos lá. Abram comigo em Deuteronômio, capítulo 17 e versículo 19. Assim diz a palavra: E ficará com ele, e ele o lerá todos os dias de sua vida, para que possa aprender a temer o Senhor seu Deus, e guardar todas as palavras dessa lei e estatutos. Então aqui ele está falando de um rei, o rei de Israel. E aqui ele está falando que você precisa ter com você mesmo, ter a Bíblia com você e ler todos os dias da sua vida. Isso é o que nós cristãos temos que fazer, ler a palavra de Deus todos os dias. E é algo que Deus quer que a gente faça. E agora vamos ao livro de Salmos. Tem algumas palavras que também traduzem a importância de ler a palavra de Deus. Vamos em Salmos agora. Salmos de número 1, o primeiro. Davi, o grande rei Davi, adorava refletir, meditar sobre a palavra de Deus. Número 1, versículo 1 e 2. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores,
mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Particularmente, eu gosto dessa palavra, meditar. O que você deve fazer é tomar tempo para meditar com Jesus, na palavra de Jesus. E você pode acreditar que o próprio Deus vai falar com você através da palavra dele. Agora continue em Salmos comigo. Vamos no número 119, versículo 48. Vamos lá. Eu também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, os quais tenho amado, e meditarei nos teus estatutos. Podemos ver que esse capítulo inteiro de 119 fala completamente sobre ler e meditar na palavra de Deus. Vamos para o versículo 78. Que os orgulhosos sejam envergonhados, pois lidam perversamente comigo sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Continuando, versículo 148. Os meus olhos antecipam as vigílias da noite, para que eu possa meditar na tua palavra. Mesmo na noite, quando Davi não conseguia dormir, ele buscava para meditar na palavra de Deus. E isso é algo que todos os cristãos deveriam fazer. Eu conheço muitos cristãos e crentes que se dizem acreditar na palavra de Deus, mas que deixam de lado a leitura. E é disso que Deus quer. Ele quer que a gente saiba da palavra dele, que a gente medite nos ensinamentos da palavra. Agora vamos ao Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 4, e versículos 13 ao 15. Assim diz a palavra. Até que eu chegue, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. Versículo 14. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecias com a imposição das mãos do presbitério. Versículo 15. Medita sobre essas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça a todos. Como podemos analisar, o apóstolo Paulo diz que precisamos ler e meditar nas escrituras sagradas. E quando você lê, você automaticamente estuda e pensa consigo mesmo. Poxa, o que isso significa para mim? E eu deveria seguir isso? Poxa, é claro que deveria. É algo que Deus precisaria que eu fizesse? Essa é uma boa questão. Agora vamos à palavra estudar. Podemos ver que encontramos 3 vezes na Bíblia a palavra estudar. Acompanha aqui comigo. Vamos em Provérbios, capítulo 15 e versículo 28. E eu vou mostrar para vocês cada um dos versículos onde as 3 vezes aparecem a palavra estudar. A propósito, vocês sabiam que se a gente procurar nas versões atualizadas, mais novas da Bíblia, a palavra estudar foram deletadas, apagadas? É interessante, não acha? Porque as novas Bíblias não querem que você veja a palavra. Eles não querem que vocês vejam, porque se você estudar, você vai ter a sabedoria de Deus. Você vai saber de onde vem cada palavra, cada contexto bíblico. Podemos concluir que isso aí é apenas uma forma de corromper e perverter a palavra de Deus, na alteração das escrituras, dos versículos, para não dizer o que quer dizer, para dar duplo sentido no significado das palavras. Então tomem muito cuidado com essas versões novas. Sempre verificam com a versão de King James. Essa é a mais literal e a mais correta das Bíblias. Leia comigo, Provérbios 15, 28. O coração do justo medita para responder, mas a boca dos perversos derrama coisas más. Então precisamos ter sempre isso em mente. O coração do justo medita para responder. Meditando, a gente tem sempre as respostas na ponta da língua. Alguém pergunta algo bíblico, a gente tem sempre o que responder. Precisamos sempre ser capaz de responder a qualquer questionamento através da Bíblia. Agora, tem um livro, Eclesiastes. Vamos para Eclesiastes, capítulo 12 e versículo 12. Vou mostrar para vocês os 3 versículos que usam a palavra estudar. Bom, vamos lá. Versículo 12. E além disso, filho meu, por essa seja admoestado para a produção de muitos livros. Não há limite, e o muito estudar traz a exaustão à carne. Poxa, e realmente é verdade. Às vezes quando você estuda, você fica tão cansado. Alguém de vocês que estuda na faculdade ou na escola bíblica realmente sabe como é. Não é engraçado quando você está estudando, às vezes você sente cansaço, um sono, está lendo e começa a dormir, e você sente o cérebro cansado. O cérebro também trabalha, ele também se esgota, e realmente existe essa fadiga. Como se fosse um músculo, quanto mais você exercita, mais você também cansa. Mas enfim, é só uma questão, um comentário. Engraçado isso, quanto mais você estuda, mais às vezes você se sente cansado. Bom, vamos lá, continuando. Deus quer que a gente estude. Às vezes é um sacrifício, às vezes é necessário. Se sentimos cansados, mas é necessário estudar. E o próprio Deus quer que a gente leia. A gente quer que ele estude. Quer saber a palavra que vem dele mesmo.
A palavra é Ele, é o próprio Deus. Bom, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, versículo 11. Assim lemos: E que procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Aqui você pode ler procureis, mas na versão inglesa, a palavra procureis está escrito em estudar, averiguar, para que se mantenham viver quietos. Então você estuda a palavra de Deus, para viver quieto. Procura o teu canto, estude em reflexão, num lugar silencioso, só você e Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Leia comigo. Estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se vergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Agora, se você pega outras versões da Bíblia, essa primeira palavra, estude, eles tiraram. Por que eles têm a intenção de fazer isso? Por que eles não querem que você estude e divida corretamente a palavra de Deus? Eu realmente acredito que Deus colocou a versão King James para todos nós, que é a mais correta, a mais fiel tradução da palavra. Bom, então concluindo, como podemos ler e estudar a palavra? Essa é a questão. Vamos lá aos assuntos. Primeiro item, acredito que você deva ler a palavra de Deus diariamente. Você deve fazer um compromisso com você mesmo. Todo dia eu vou ler a palavra de Deus. Não importa o quanto, mas todo dia, sagrado, eu vou ler as Escrituras. Se eu precisar acordar um pouco mais cedo de manhã, eu vou tomar um tempo e vou ler a palavra de Deus. Eu não tenho muita certeza, mas me disseram que se você ler 5 a 10 capítulos por dia, em um ano você consegue ler a Bíblia inteira. Não sei bem ao certo, mas é por aí. O engraçado é que tem aqui perto de nós uma outra igreja, onde eles têm um encontro mensal, onde eles leem ao mínimo 5 capítulos a cada sessão. Outro membro estava me contando esses dias que um deles conseguiu fazer a leitura da palavra de Deus em 55 dias. E até estava se vangloriando, estava pulando de alegria que conseguiram fazer uma leitura rápida, concisa, nesse tempo bem recorde. E eu fiquei conversando com o pessoal. Que maravilha que você conseguiu ler a Bíblia inteira em 55 dias. É algo impressionante mesmo. Um fato curioso, né, pessoal? Eu realmente acho curioso. Mas nesse tópico número 1, você deve ler diariamente a palavra de Deus. Acompanha comigo em Mateus capítulo 6, versículo 11, que a palavra de Deus é como se fosse um pão. No versículo 11 a gente lê: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu realmente não sei de pessoas que não comem todo dia. Assim como você precisa de comida, alimento, é a mesma forma da palavra de Deus. Você precisa consumi-la todo santo dia. Obviamente que o alimento não é físico, é espiritual, mas também é super necessário para todo cristão. Lembra também quando Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus? Isso a gente acompanha em Lucas, capítulo 4, versículo 4. Então venha comigo, se você come todo dia, se alimenta de comida física todo dia, por que você também não vai fazer isso com a palavra de Deus? Por que não vai se alimentar espiritualmente todo dia? Então seria bem necessário, e é um bom hábito de você fazer, ler e estudar a palavra de Deus todo dia. Um exemplo que eu faço com a minha mulher também é ler o livro de Provérbios. Coincidentemente, tem 31 capítulos. Cada capítulo pode ser lido uma vez por dia. Então você pode adicionar à sua leitura da palavra de Deus o livro de Provérbios. 31 capítulos durante um mês. Você pode ler um capítulo por dia. Você adiciona na sua leitura normal da Bíblia. Não faça o livro de Provérbios apenas esta sua leitura da Bíblia. Você adiciona ele. Então você pode fazer um estudo, pode fazer um esquema de estudo nesse sentido. Hoje é dia 14, eu vou ler o Provérbios dia 14. Hoje é dia 2, eu vou ler o capítulo 2 de Provérbios. Você adiciona na sua leitura normal. É um bom método para você adquirir um hábito da sua leitura tradicional, estudo tradicional, junto com a sabedoria que está no livro de Provérbios. Tente fazer isso também. O segundo tópico que vamos falar agora é o termo dispensacionalismo. Você vai fazer o seguinte: para qual tipo de povo essa palavra está servindo? É para mim? É para nós nessa época da história? É para o povo da antiguidade? É necessário fazer essa divisão para quem essa palavra está sendo direcionada. Se você quer ter mais detalhes sobre dispensacionalismo, existe um outro vídeo no YouTube que a gente vai colocar em alguns dias, detalhando
os tipos de dispensacionalismo, onde Deus tratou com o homem de algumas formas diferentes durante a história. Temos a primeira parte, que é a dispensação edênica. Esse segundo desenho é dispensação da consciência. Ainda aqui no quadro comigo, esse terceiro desenho é a dispensação governamental. Este quarto desenho aqui é a dispensação da família, familiar. Pode também falar dos patriarcas, patriarcal. Esse último desenho aqui perto da cruz, você vê que é a dispensação da lei, dos mandamentos. Na parte da frente da cruz, nós temos a dispensação da igreja, tempo da graça. E entre as duas setas, é a dispensação da tribulação. Como a gente sabe, volta ao tempo da lei, então faz parte da mesma dispensação. E por último, aqui nesse desenho, a gente tem a dispensação do milênio, onde o próprio Jesus vai estar aqui na terra, governando todos nós. Então aqui temos o panorama completo, quando a gente for ler a Bíblia, para quem está sendo escrito, para quem está se direcionando à palavra de Deus. Qual é o povo que está sendo o ator nesse período histórico? Eu estou lendo o livro de Gênesis, onde engloba toda essa parte de trás aqui da cruz. Eu estou lendo o livro de Apocalipse, que fica no período da tribulação, depois da graça. Eu estou lendo o livro de João, que fica no período da graça, logo após Jesus, na nossa história. Então essa é a questão. Você deve ler com essa sabedoria, sabendo dividir. Existem muitos cristãos que pegam toda a Bíblia, colocam tudo no mesmo contexto, tentam aplicar para a nossa época agora. Não funciona dessa maneira. Existem algumas dispensações que foi para algum tipo de pessoa, grupos determinados, em épocas diferentes. Muita gente não tá, a gente está no período da graça. Então se aplica de diferentes formas a palavra de Deus para nós. Então é necessário manter isso em mente. Para qual dispensação eu estou lendo, qual é a utilidade, para qual grupo de pessoas que serve essa palavra que eu estou lendo. Por incrível que pareça, a palavra dispensação aparece 4 vezes na Bíblia. Podemos verificar no livro de Efésios, capítulo 1 e versículo 10. E é necessário que a gente perceba que existe dispensação. Eu vejo muitos pastores falando, eu não acredito em dispensação. Isso é papo furado. E eu me pergunto, como assim? A própria Bíblia está dizendo a palavra dispensação. Então, se você toma a sua Bíblia inteira para você, então qual foi a última vez que você construiu uma arca? Isso foi algo para Noé fazer, naquela época do tempo. Você não pode aplicar toda a Bíblia para você. Obviamente que a gente tem toda a noção da Bíblia, mas a aplicação prática, existem diversos grupos, diferentes épocas da história. Nós estamos agora na época da graça, onde somos salvos exclusivamente pela fé em Jesus, através do sangue dele na cruz. Como que o pessoal do passado pode ter essa mesmo tipo de fé? Ainda o próprio Deus não tinha se manifestado na forma de Jesus. Então você precisa entender, precisa fazer essa divisão para entender de maneira completa como que o próprio Deus funciona. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 10. Que na dispensação da plenitude dos tempos, ele possa reunir em todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra nele. Vejam só. Vamos também em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17. Leia comigo. Porque se faço de boa vontade, eu tenho uma recompensa. Mas se contra minha vontade, uma dispensação do evangelho me é confiada. O próprio Deus deu a Paulo, dispensou uma graça diferente para pregar para nós. Estamos nesse período da igreja, da graça. Acompanha comigo também em Efésios capítulo 3 e versículo 2. Lemos o seguinte: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que me é dada para convosco. Então o próprio Deus deu a Paulo uma graça nessa dispensação. O próprio Deus dispensou a Paulo um conhecimento para pregar para nós, nesta época da graça. Por último, podemos ler agora em Colossenses, capítulo 1 e versículo 25. Lemos o seguinte: da qual me tornei um ministro, segundo a dispensação de Deus, que foi dada a mim para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Mas aí você pode perguntar, eu não acredito em dispensação, não acredito nisso tudo. E eu te pergunto, por que não? Como assim? Por acaso você já leu o livro de Hebreus? A primeira palavra, a primeira frase que fala ali é realmente em dispensação? Leia comigo. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas. Então você perceba comigo que ao longo do tempo, Deus falou de diversas formas, de diferentes maneiras, com diferentes grupos de pessoas. E como traduzimos tudo isso? Absolutamente pela palavra dispensação. Diferentes formas de organização que Deus trabalhou com os profetas e com um grupo de pessoas no passado. Agora vamos para o terceiro tópico. Uma forma de ler e estudar a Bíblia é cronologicamente. Você pode estudar dessa maneira, e eu até vou fazer de novo, é procurar saber quando os livros foram escritos. E estudar, obviamente, a partir da data de quando foram escritos, do mais antigo para o mais novo. Eu tenho feito isso, e na verdade já fiz, principalmente no Novo Testamento. O que nós temos feito aqui é estudar principalmente as epístolas de Paulo. Dessa forma a gente consegue entender melhor a doutrina
na época da igreja, tempo da graça. Então, realmente, essa ordem cronológica é uma forma mais concisa, mais organizada e prática para estudar os livros da Bíblia. Quarto tópico aqui que a gente pode ler é estudar a Bíblia de forma pré-milênio. Isso aqui a gente pode ver que também é mais fácil, porque a Bíblia da versão King James já está na ordem pré-milênio. E obviamente a maneira mais fácil, porque antigamente eles não tinham a Bíblia organizada dessa forma que temos agora. Algumas Bíblias antigas têm os livros, mas de forma desorganizada. Alguns estão na ordem, alguns estão fora de ordem. Virou uma bagunça. Tem algumas versões que têm os apócrifos colocados em ordem diferente, em contextos diferentes. Por exemplo, se você procurar Bíblias de 1400, você vai ver que está tudo desorganizado, todos fora de ordem. Não consegue se achar. Se você pegar a ordem do King James, você vai ver que realmente está completamente conciso, organizado, tudo em ordem. Essa ordem que a gente chama é a ordem pré-milênio. Até no canal do YouTube a gente fez um vídeo explicando a ordem correta da Bíblia. No vídeo onde explico, você pode analisar que a gente chegou na conclusão certa que Deus, através da versão King James, colocou os livros todos em ordens, corretamente, cada um de acordo com o descrito, e a ordem como foi colocado retrata como que a história se desenvolveu e vai se desenvolver até o início da tribulação. Bom, vamos dar um exemplo. Os primeiros 7 livros na Bíblia, você pode ver que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. E o curioso disso tudo, que os primeiros 7 livros se alinham completamente às 7 igrejas aqui do tempo da graça. Alguns também falam que as 7 igrejas do Apocalipse também se alinham nessa época do tempo, onde estamos no período da graça, onde cada igreja, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, corresponde a um período dentre desses últimos 2000 anos. Então qual que seria a primeira dessas 7? É a igreja de Éfeso, e a última e 7ª igreja corresponde a Laodiceia, corresponde também ao período da apostasia, o período onde muitos se esfriaram. Curioso também que dentro dos 7 livros primeiros da Bíblia, qual que é o 7º que está escrito? Juízes. Curiosamente também significa o último período de Laodiceia, onde que haverá o julgamento de todos quando Jesus voltar. O livro de Juízes também fala sobre o período de apostasia em Israel. Se assemelha de maneira ao período de agora. Está falando da igreja, dos gentios, nós. E naquela época eles estavam fazendo de acordo com as próprias vontades. Diz a carta à igreja de Laodiceia no Apocalipse. Agora, preste atenção aqui comigo. Depois de Juízes, qual que é o próximo livro que vem? É o livro de Ruth. Quem que foi Ruth? Ruth foi uma gentia que esperava por um redentor para salvar e livrar ela. E isso não é curioso, porque é justamente o que a igreja está esperando, o arrebatamento de Jesus, quando Jesus desce para nos encontrar nos ares e logo em seguida estarmos com eles nas bodas do Cordeiro, ou seja, no casamento da igreja com o noivo, que é o próprio Jesus. E logo em seguida o livro de Ruth. Quais são os livros que vêm? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Mas todos esses têm um elemento em comum. Primeiro, existe um rei mau e na sequência vem um rei bom. Se você prestar atenção e ler nos livros, eles mencionam 2 reis. O primeiro, o rei Saul, e o segundo, o rei Davi. Quem veio primeiro? Saul e depois Davi. E é um retrato do que vai acontecer na sequência. Quem vem primeiro após o arrebatamento? Primeiro vem o anticristo e na sequência vem o verdadeiro Messias, o Rei Jesus. Então realmente é interessante como funciona a ordem dos livros do Antigo Testamento. Mas vamos na sequência. Temos o livro de Esdras e Neemias. No primeiro deles é retratada a reconstrução dos muros de Jerusalém. E o segundo, para a reconstrução do templo em Jerusalém. Mas espera um minuto. No período da tribulação, após o arrebatamento, os judeus reconstroem o templo. É o terceiro templo. Interessante, não é mesmo? Na sequência, qual temos nos livros? O livro de Esther. O que encontramos no livro de Esther é sobre uma mulher que é judia e se casa com um rei. Os judeus, após a batalha do Armagedon, vão entrar no milênio, onde Jesus vai ser o rei. Na sequência dos livros, temos o livro de Jó. Quem é que foi Jó? Mais uma coincidência, onde o livro de Jó tem 42 capítulos. E esse é exatamente o mesmo número de meses que os próprios judeus vão ter que fugir e passar pela tribulação
dos últimos 42 meses, podemos ver que o livro de Jó é um perfeito tipo do próprio judeu que vai passar pelos 42 meses, a metade final da tribulação, pelo mesmo tipo de sofrimento. Seguindo aqui na lista de livros, depois temos Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salomão e uma sequência de profetas. E perceba aqui comigo que você pode ver em Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel, todos eles falam do período entre tribulação e o milênio. Eles citam justamente esses próximos dois períodos que vai acontecer na humanidade. Então podemos ver que realmente a versão da King James está colocada em ordem pré-milênio, obviamente espelhando o passado e o futuro próximo, tudo ordem e encaixado, de forma que é pré-milênio e depois o período da igreja, tudo dentro do mesmo contexto, explicando de maneira clara o arrebatamento pré-tribulação e a vinda de Jesus pré-milênio, obviamente no final da tribulação. Bom, agora vamos ao Novo Testamento. O Novo Testamento começa com Mateus, Marcos, Lucas e João. E como eu disse em várias ocasiões, Mateus, Marcos, Lucas e João ainda continuam no Velho Testamento, até a morte de Cristo, morte e ressurreição. Após a ressurreição dele, vem o livro de Atos, e na sequência vem Romanos até Filemão. E esses livros são do apóstolo Paulo. Ele é a nossa referência de evangelho e o apóstolo para os dias de hoje. E qual foi o último livro que ele escreveu? Eu acredito realmente que Paulo escreveu foi Hebreus, o último livro dele. Não é curioso que o último livro que ele escreve é Hebreus? Quem são os hebreus? Os judeus. Obviamente, Deus vai lidar, o próprio Jesus, após o arrebatamento, vai voltar a tratar com os judeus, exclusivamente. Eu realmente acredito que o livro de Hebreus vai aplicar muitas doutrinas para eles no tempo da tribulação. Só uma observação, aqui no livro de Tito, ele fala exclusivamente pela esperança abençoada, justamente a nossa arrebatamento pré-tribulação. Retomando aos livros de Paulo, no livro de Filemão, o que podemos dizer? É sobre um escravo que foge do mestre e volta para ele. E você tem essas pessoas chamadas judeus que antes negaram a Jesus, não reconheceram como Messias, mas depois de certo tempo, o que acontece? Eles retornam ao mestre, reconhecem como mestre, justamente na tribulação. É realmente fascinante como tudo está em ordem. Eu recebo muitos e-mails de pessoas falando: Sr. Breaker, eu não conheço, eu não acredito no arrebatamento, não tem como acontecer. Mas eu me pergunto, como não? Se está tudo em ordem, está tudo dizendo, tudo explicando que realmente vai acontecer o arrebatamento. Na sequência do livro temos Tiago. O que diz no primeiro versículo de Tiago? As 12 tribos que estão dispersas no exterior. E para quem que serve? Aos judeus na tribulação. E na sequência temos os outros livros, 1 João, 2 João, 1 Pedro. Mas você pode perceber pelo texto que eles se aplicam justamente no futuro próximo, justamente aos judeus. Na sequência dos livros temos Judas e Apocalipse. E o que fala do Apocalipse? Percebemos que o Apocalipse ele fala da igreja, arrebatamento, tribulação e na sequência o milênio. Tudo isso dentro de Apocalipse. Então podemos concluir que a versão King James, a Bíblia, está colocada numa ordem que vai condizente a toda a profecia, desde Gênesis, passando pela ressurreição, o nosso arrebatamento e até o milênio. E você deveria também utilizar essa mesma metodologia para estudar a Bíblia desde Gênesis até o Apocalipse. A gente consegue perceber que dessa forma é a versão completa e a mais correta para se estudar. Vamos ao próximo tópico de como estudar a Bíblia. É pelo livro de Isaías. E algo curioso que tem no livro de Isaías é que ele possui 66 capítulos. Outro fato curioso nisso é que a própria Bíblia inteira tem 66 livros. E alguns estudiosos também dizem que cada capítulo de Isaías corresponde a cada livro da Bíblia. Um fato surpreendente, não é? Só Deus poderia fazer isso com tanta inteligência. Eu também já fiz esse estudo comigo, peguei cada capítulo de Isaías, comparei com cada livro da Bíblia. Confesso que alguns é difícil de você ver a similaridade, mas outros realmente refletem muita similaridade, escancarado na nossa frente. Quantos livros na Bíblia tem no Velho Testamento? São 39. E no Novo Testamento temos 27 livros. O último livro do Velho Testamento é Malaquias, significando que o 40º livro seria Mateus. Então eu fiz essa comparação no capítulo 40 de Isaías,
para ver se realmente tem similaridade entre Mateus e Isaías 40. Leia comigo em Isaías 40, versículo 1. Diz: Consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus. E aí, se você vai no versículo 3, a voz daquele que clama no deserto. Abra comigo agora em Mateus capítulo 3, versículo 3. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto. Preparai o caminho do Senhor, fazei plano nos seus caminhos. Não é realmente interessante essa similaridade? Óbvio que muitas vezes não casa de maneira correta, mas que encontramos várias similaridades e realmente não dá para negar. Vemos também em Isaías capítulo 66, que realmente bate com o livro 66 da Bíblia, que é justamente o Apocalipse. E você lê no final do capítulo 66, fala sobre novos céus e nova terra. Assim como no final de Apocalipse, no milênio, após o milênio, novos céus e nova terra. Seguindo aqui no nosso tópico, podemos estudar a Bíblia também através dos Salmos. Existem 150 capítulos ou números, e você pode tentar alinhar com cada ano que passou em relação aos séculos. Por exemplo, pegar o Salmo de número 100, alinhar com o número 2000, ou seja, no ano de 2000. Outros também dizem que pegar o Salmo número 117 corresponde ao ano 2017. Alguns dizem que o arrebatamento seria no Salmo 117, e percebemos que é um dos capítulos mais curtos da Bíblia, com apenas 2 versículos. Alguns dizem que o restante dos capítulos se referem aos judeus, a Israel, mas este único não. Realmente é bem curioso essa situação. Podemos fazer a mesma situação com o Salmo 118 em relação a 2018, onde vemos o Israel construindo o templo. Eu não vou muito a fundo nessa questão, mas realmente é curioso e interessante. Podemos fazer isso com o ano de 2023, com o Salmo 123. Enfim, realmente aconselho a dar uma estudada e encontrar algumas similaridades. Fica mais um ponto para a gente estudar. O próximo tópico em que podemos estudar a Bíblia é profeticamente. E se você for em todo o Velho Testamento, vai verificar que todos os profetas, você pode perceber que é um estudo bem interessante. Esses profetas profetizaram no seu tempo sobre coisas que viriam no futuro. Podemos perceber que várias profecias realmente é para o futuro próximo, na tribulação e no milênio. Algumas pessoas até vêm me perguntar o que eu acho sobre a profecia de Ezequiel 37 e 38, onde existe uma guerra pré-tribulação. Realmente é uma questão que eu ainda não sei explicar, mas deve estar próximo. Mas se você ler com atenção essas profecias, pode com certeza colocar no pré-tribulação ou na tribulação. Mas realmente tudo é interessante, estudar a Bíblia de forma profética, através dos profetas do passado, em relação aos acontecimentos que ocorreram, que a gente está vendo que está próximo de ocorrer de novo. Chegamos no 8º tópico desse estudo, de como estudar e ler a Bíblia, e o item 8 é realmente dividir corretamente as Escrituras, a Palavra de Deus. O que muitas pessoas, a maioria, não divide corretamente as Escrituras. Muitos não entendem a dispensação do tempo e realmente não dividem corretamente. A maioria também não consegue diferenciar que não estamos mais no tempo da lei, e sim no período da graça. Obviamente, não somos salvos pelas nossas obras ou boas ações. Somos salvos exclusivamente no sacrifício e ressurreição, derramamento completo do sangue de Jesus na cruz. Aqui no final, temos Paulo, onde Deus revelou para ele os últimos ensinamentos que se aplicam na nossa época. E você pode acompanhar nos meus últimos ensinamentos, nossos últimos estudos, onde eu falei e expliquei sobre essa situação. Podemos ver que Deus, o próprio Deus, chamou Paulo para ele ser o apóstolo dos gentios. Gentios somos todos nós, não judeus. Abra comigo agora em 1 Coríntios capítulo 15. É assim que hoje nós no período da graça somos salvos. Leia comigo, capítulo 15, versículo 1. Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes, e no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, se o guardardes na memória, o que vos preguei, se não crestes em vão. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi,
Como que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, que foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Então o Evangelho é muito claro, que Jesus morreu, ressuscitou, mas não é apenas que ele morreu. Como que ele morreu? Ele derramou todo o sangue, sacrifício perfeito, todo o sangue. E ele fez isso para os nossos pecados, pecado passado, presente e futuro. E se você entende isso, realmente de todo o coração, entende que toda a qualificação é de Jesus, então você está salvo. Essa é a forma que somos salvos hoje, pela fé no que Jesus fez, não pelas nossas obras, não por nossas ações e bom comportamento. Sim, é necessário darmos o exemplo de um bom cristão, mas isso é para nosso galardão, não é para nossa salvação. Muitas denominações ainda estão presas em tradição, ensinamentos errados. Ainda estão presas na lei, mandamentos da lei, que realmente não é qualificável para os dias de hoje. E eles deveriam vir aos ensinamentos de Paulo. Paulo, que foi o último profeta, discípulo de Jesus, o último apóstolo a ser revelado ao que seria o Evangelho para nós cristãos nesta época. Leia comigo também em Romanos capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus julgar, por meio de Jesus Cristo, os segredos dos homens, conforme o meu Evangelho. Então, em breve, no julgamento, as pessoas serão julgadas, elas aceitaram ou não o Evangelho de Jesus segundo Paulo. Esta é a verdade. Agora eu faço a pergunta, você aí, está salvo realmente? Você estuda a Bíblia, lê a Bíblia, mas realmente entendeu o segredo da salvação? Se você realmente não entendeu como funciona a salvação nesta época, infelizmente não está salvo. Vamos encerrar agora como realmente ler e estudar a Bíblia. Seguindo os tópicos, você lê diariamente, você lê conforme a dispensação, você lê cronologicamente, você lê na ordem correta, pré-milênio. Você pode ler Isaías, Salmos, pode ler também Provérbios, adicional, pode ler profeticamente, mas a forma mais correta de todas é você saber dividir a palavra de Deus. Aonde cada grupo de pessoas Deus tratou. Algumas pessoas vêm me refutar falando que eu não dou a importância aos 10 mandamentos, aos profetas do passado, às escrituras do passado. Óbvio que não. Realmente não. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou falando para descartar tudo e só ficar com os livros de Paulo. Não é isso. Pode ler aqui comigo em Romanos capítulo 15, versículo 4, onde diz: porque todas as coisas que foram escritas anteriormente para o nosso ensino foram escritas, para que pela paciência, consolação das escrituras, tenhamos esperança. Então o próprio Deus nos deu o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento nos mostra claramente a vinda de Jesus e prova de maneira definitiva que todos nós somos pecadores, não conseguimos manter a lei, não conseguimos manter pelas nossas obras. E pode perceber que no Velho Testamento mostra vários homens, várias vidas de personagens diferentes, e todos eles cometeram pecados, foram falhos e não foram salvos pelas boas obras, pelo comportamento. E o para que serve todos esses personagens do passado? Justamente como exemplo do que é para nós não fazermos, para o nosso bom comportamento. Um grande exemplo é Davi, que cometeu adultério e pagou 4 vezes mais pelo pecado cometido. Eu não quero cometer adultério, eu não quero pagar 4 vezes pelo resultado do meu pecado. E algumas pessoas me falam, você só acredita no Novo Testamento, você não considera o Velho Testamento. E o que não é verdade. Eu acredito em ler a Bíblia inteira, mas eu acredito que a gente leia tudo, entenda e divida corretamente as Escrituras Sagradas. Pois bem, agradeço a atenção de todos. Esse foi o estudo da semana. Que você possa ter uma semana abençoada. Que Deus ilumine o caminho de todos nós. Mas lembre-se, divida corretamente a Bíblia, estude corretamente, aplicando cada passagem, cada ensinamento, de acordo com a época estudada. Estamos no período da graça. Hoje somos salvos pela fé.